Black Sun, pessoal, no catálogo da Netflix, que possui até o momento apenas uma única temporada com 8 episódios, série norte-americana. Fica aí comigo que eu vou falar dessa cópia barata de Left 4 Dead, que na minha opinião, uma gameplay de Left 4 Dead tem um enredo melhor do que essa série. É isso aí, pessoal. Vamos começar falando sobre um enredo, mais especificamente da premissa, tá? A premissa, apesar de eu ter feito uma piada, tem bastante semelhança com Left 4 Dead, principalmente pelo fato dos sobreviventes precisarem se deslocar de um ponto para o outro para eles serem resgatados. Basicamente é essa a premissa. Pessoas passando de um ponto A a um ponto B e sobreviver à horda de zumbis. A série não conta a origem dos zumbis. Se sabe que as pessoas, elas morrendo, não precisa ser necessariamente mordida por um zumbi. Basta uma pessoa morrer que ela se transforma em zumbi. Mais ou menos como é em The Walking Dead, né? É um universo onde a pessoa morreu, ela vai voltar à vida, tá? Não interessa o como. Então, além de ter um pouquinho de The Walking Dead, também tem um pouco de Guerra Mundial Z. Na forma com que os zumbis agem, eles são aqueles zumbis tunados que correm e saem rangendo, não é aquele zumbi do tipo Resident Evil, é aqueles que ficam total Guerra Mundial Z, né? E também a forma com que eles se transformam, é uma transformação muito rápida. Então é fácil você saber se alguém está infectado ou não, porque não existe um período de incubação da doença, né? Não existe aquele negócio de uma pessoa aparentemente saudável estar infectada. Mas o enredo quebra essa regra 2 vezes só para poder colocar esse elemento de terror na série. Então já dá para notar que essa série não possui regras muito bem estabelecidas e quando estabelece, eles mesmos quebram para fazer com que o enredo ande da forma que eles querem, que na minha opinião é um recurso muito desonesto e brinca com a nossa inteligência. A construção dos personagens não é boa, cara, eu até poderia dizer que é ruim, porque cara, tudo que é estabelecido no começo da série e também no andar dela não é respeitado nos próximos episódios. Coisa que os personagens fazem lá na frente na série contradiz totalmente o que é construído no início, entendeu? Quando os arcos começam a se estabelecer, quando as ligações entre personagens começam a ser estabelecidas, mais pra frente eles tomam atitudes que você fica, ué, por que essa pessoa tomou essa decisão? Por que a pessoa tomou essa atitude? Por quê? Mais uma vez, é um enredo exigindo que determinadas coisas aconteçam, que certas pessoas tomem certas decisões para que a história ande. Então não é uma construção, é uma simples conveniência de roteiro. Os inimigos, né, que no caso são os zumbis, eles são praticamente imortais, mas o problema não é porque de fato eles são muito fortes. Existe uma diferença de inimigos serem muito fortes porque os humanos, nós, né, no caso os seres humanos ali, não conseguem derrotá-los porque de fato eles são muito fortes, ou eles são imortais porque os seres humanos são incompetentes para lutar contra eles, que infelizmente é a segunda alternativa. Aquela premissa de que os zumbis são mortos com um tiro na cabeça pode até existir nesse universo, mas a impressão que eu tenho é que quando um sobrevivente pega uma arma na mão e aponta para um zumbi, a cabeça do zumbi desaparece. Então eles atiram em qualquer parte do corpo, menos na cabeça. Então quando o enredo exige que um personagem tenha uma imperícia obrigatória para que o inimigo seja muito poderoso, mais uma vez eu falo, é um enredo que não foi bem construído e precisa desses elementos convenientes para fazer com que as coisas aconteçam. Mas ao invés deles construírem um senso de perigo, mostrando o quão esse inimigo é de fato poderoso, não. Eles demonstram esse perigo colocando personagens totalmente incompetentes. No meu último vídeo eu falei o quanto é irritante personagens que fazem coisas erradas uma atrás da outra para que a história ande. Então, se tudo isso que eu já falei aconteceu, você pode ter certeza que isso também vai acontecer e, cara, é muito irritante. Não são todos os personagens que fazem isso, na verdade, são só 2 personagens que não fazem isso, o resto são burros, tomam decisões extremamente estúpidas, é clichê de filme de terror ruim, cara. Sabe quando o personagem ele entra numa sala desconhecida e não fecha a porta? Cara, tem uma parte em que o personagem ele vai dar a machadada no zumbi, aí quando ele vai dar a machadada ele grita pra chamar a atenção do zumbi e o machado enrosca. Meu,
aquela cena deu vontade de bater no monitor. Então se prepara para ver muitos personagens tomando decisões estúpidas. Mesmo que o personagem tenha sido estabelecido com uma boa inteligência, ele vai fazer estupidez por conveniência do roteiro. Os personagens, eles são tão assim mal construídos e tão irrelevantes que, na boa, cara, eu acabei de assistir a série, eu maratonei os 8 episódios numa tarde e foi uma baita de uma tortura. E pra vocês terem uma noção, eu não gravei o nome de nenhum dos personagens, a não ser uma personagem asiática que é chamada de Sun na série. Os outros personagens, cara, eu comecei a dar apelidos pra eles porque, cara, eram tão desinteressantes que eu nem tive o interesse de decorar os nomes. E a série, ela funciona como se fossem mini historinhas dentro de um capítulo, entendeu? Tipo, um episódio ele tem mini historinhas onde ele conta diferentes arcos em que momentos da série eles vão se cruzando. É legal? É, mas como eu falei pra vocês, assim como o clichê, assim como o estereótipo e assim como essas ideias, elas não se valem só por elas mesmas, elas precisam ser bem executadas e, infelizmente, apesar da ideia ser muito boa, ela não foi bem executada. Ficou confusa, se você não prestar atenção, você se confunde. E uma coisa que a série faz que eu não entendi muito bem é dar destaque para determinados personagens e do nada eles morrem. E assim, cara, são personagens completamente inúteis. Sabe aqueles personagens que, se não existissem na história, não iria fazer diferença nenhuma, eles vivos ou mortos, ou se eles não tivessem simplesmente existido, não mudaria em nada no enredo? Então, eles dão destaque para esses tipos de personagem e matam eles no segundo, no terceiro episódio. E eu não consegui entender qual foi a intenção do roteirista em fazer essas coisas acontecerem. E isso acontece na série inteira. E detalhe, tem personagens também que eles não dão destaque nenhum no começo. Geralmente quando tem um close mostrando os personagens, um grupo de sobreviventes, fica um personagem de fora, aquele personagem que você tem certeza que tá ali pra morrer, só que do nada ele sobrevive e começa a ganhar destaque. E é muito complicado você ter empatia por qualquer personagem com esse tipo de construção. Cara, a forma com que eles distribuem o tempo de tela de cada personagem, você não consegue ter empatia por nenhum deles. E sem dizer os pequenos mistérios que a série passa também, o background de alguns personagens específicos, alguns são explorados, outros não são explorados, mas os poucos que são explorados, cara, eles não desenvolvem e também não respondem. Tá certo que é só a primeira temporada, eles prometeram uma segunda temporada, mas mesmo assim, o fato de eles terem exposto o background desses personagens agora nessa temporada e não desenvolver e não sequer dar uma palhinha e nem sequer aproveitar nem um pouquinho para tentar entender o background ou até mesmo para deixar o enredo um pouco mais rico, eles não tiveram a competência de fazer isso. Mas teve dois personagens dessa série que eu gostei bastante, que é a Sun, a própria Sun, que é uma personagem asiática. Eu achei bastante interessante a forma com que eles trabalharam essa personagem, porque, se eu não me engano, ela é chinesa e ela mora nos Estados Unidos de forma ilegal e ela não sabe falar inglês. Então a interação dessa personagem com um outro personagem, que é o segundo, que eu achei muito legal também, que eu tô apelidando carinhosamente de Barbinha, né? Cara, a interação dos dois é muito boa, cara. E o fato dos dois não saber falar o mesmo idioma, ele falando inglês e ela falando em chinês, faz com que os dois tenham uma ligação meio que de intenção, meio que de intuição. Então quando ela fala alguma coisa, ele concorda. E mesmo assim, ele não entendendo o que ela tá falando e vice-versa, os dois se dão bem. E a forma com que isso foi construído na série eu achei ok, eu achei legal, então tá certo. A suspensão de descrença se faz importante nesse momento, mas diante de tanta coisa ruim nessa série, o relacionamento desses dois personagens acabou me cativando. É aquela velha história, né? Quando a situação tá péssima, quando eles mostram alguma coisa mais ou menos, você acaba gostando. E agora, olhando aqui na carinha de vocês, segurando o webcam na minha mão, você pergunta pra mim: Guilherme, eu devo assistir essa série? Cara, mesmo você sendo fã de Apocalipse Zumbi como eu amo zumbis, digamos assim, e eu acho um vilão, né, um antagonista muito bom. Mesmo assim, cara, você não vai gostar. Então, não perca seu tempo, ok? Combinado? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, inscreva-se no canal. E é isso aí, pessoal. Se você já viu a série, deixa suas opiniões aqui embaixo, caso você não concorde com alguma coisa. Aquela velha história, pessoal. Opinião é gostei, não gostei e por quê? Achei uma bosta,
achei maravilhoso e não argumentar, cara, na boa, eu não vou nem ler, não vou nem responder, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e falou!